A verdade tarda, mas não falha. Aos 33 anos, Mona Lisa Ned, filha do lendário cantor Nelson Ned, finalmente decidiu romper o silêncio e compartilhar uma verdade impactante e triste que manteve guardada por todos esses anos. O que Mona Lisa revelou sobre seu pai, o pequeno gigante da canção, vai te deixar sem palavras. Uma história de superação, dor e revelações que ninguém esperava ouvir. Não perca nenhum detalhe desta história emocionante. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino de notificações para receber em primeira mão nossos conteúdos exclusivos. Esta é uma história que você precisa conhecer. Na pequena cidade de Ubá, interior de Minas Gerais, nasceu em 2 de março de 1947 um menino que, apesar de sua estatura física, se tornaria um verdadeiro gigante da música brasileira. Nelson Ned veio ao mundo em uma família de estatura normal, mas aos 7 meses de idade, seus pais receberam um diagnóstico que mudaria a história daquela família para sempre. O pequeno Nelson tinha displasia espondiloefisária, uma condição genética rara que afeta o crescimento dos ossos e resulta em nanismo. Diferente de muitas crianças com a mesma condição, Nelson teve a sorte de crescer em um ambiente de aceitação. Sua avó, que assumiu grande parte de sua criação, encontrou o equilíbrio perfeito entre carinho e preparação para os desafios da vida. Ela nunca permitiu que o menino se sentisse diferente ou incapaz, mas também não o poupou das realidades que enfrentaria no mundo lá fora. Meu pai sempre me tratou igual aos meus irmãos, contaria Nelson anos mais tarde em entrevistas. Ele nunca permitiu que eu usasse minha condição como desculpa para não fazer algo. Esta atitude foi fundamental para formar o caráter forte que marcaria toda a sua trajetória. Com apenas 1,12 metros de altura quando adulto, Nelson aprendeu desde cedo que sua estatura física jamais determinaria o tamanho de seus sonhos. Foi aos 5 anos que algo especial aconteceu. Durante uma festa familiar, o pequeno Nelson pediu para cantar. Quando abriu a boca, todos ficaram impressionados com aquela voz potente que saía de um corpo tão pequeno. A família percebeu imediatamente. Aquele menino tinha um dom extraordinário. Não demorou muito para que o talento de Nelson ultrapassasse as paredes de sua casa. Aos 7 anos, ele fez sua primeira apresentação na rádio educadora trabalhista de sua cidade natal. O nervosismo inicial logo deu lugar à confiança quando viu a reação entusiasmada dos ouvintes. Ali nascia não apenas um cantor, mas um verdadeiro showman. As apresentações na rádio local se tornaram frequentes. As pessoas começaram a falar daquele menino de voz impressionante. O pequeno gigante, como alguns já o chamavam, conquistava todos não apenas por seu talento, mas por sua personalidade magnética e sua determinação inabalável. Em casa, Nelson dividia seu tempo entre os estudos e a música. Sua avó insistia que, apesar do talento evidente, a educação não poderia ficar em segundo plano. Este equilíbrio ajudou a moldar não apenas o artista, mas o homem que ele se tornaria. As dificuldades existiam, claro. Os olhares curiosos, as perguntas indiscretas e alguns comentários maldosos faziam parte de seu dia a dia. Mas Nelson aprendeu a transformar cada obstáculo em motivação. Se eles me olham por causa da minha altura, pensava, vou fazer com que me ouçam por causa da minha voz. E assim, entre o carinho familiar e os primeiros desafios da vida, aquele menino de Ubá começava a trilhar um caminho que o levaria a se tornar uma das vozes mais potentes e emocionantes da música brasileira e internacional. Aos 14 anos, Nelson Ned deu um passo decisivo em sua jornada artística. O jovem talento de Ubá conseguiu sua primeira aparição na televisão, na Tele Itacolomi, uma das pioneiras emissoras de TV de Minas Gerais. A oportunidade veio após um produtor local ouvi-lo cantar em um evento da cidade e ficar impressionado com aquela voz potente que emanava de um adolescente de baixa estatura. O impacto foi imediato. Os telespectadores ficaram encantados não apenas com seu talento vocal, mas também com sua presença de palco. Nelson demonstrava uma maturidade surpreendente para sua idade, interpretando canções com profundidade emocional que tocava o público. As cartas começaram a chegar à emissora, pedindo mais apresentações daquele jovem cantor. O sucesso na TV abriu portas importantes. Aos 16 anos, Nelson recebeu uma proposta que mudaria sua trajetória, como a dar seu próprio programa de televisão. Nascia assim o tamanho não importa, um título que refletia perfeitamente a mensagem que Nelson sempre quis transmitir ao mundo. No programa,
Além de mostrar seu talento musical, ele entrevistava convidados e provava que sua estatura física em nada limitava seus horizontes profissionais. Foi nessa época que Nelson decidiu participar do concurso Um Cantante por um Milhão, um dos mais prestigiados eventos musicais da época. A competição reunia talentos de todo o Brasil e muitos duvidavam que um jovem de apenas 1,12 metros de altura pudesse se destacar em meio a tantos candidatos. Nelson não apenas participou, como venceu o concurso, conquistando o prêmio em dinheiro, mais importante, o reconhecimento nacional. Com a fama crescendo, Nelson recebeu o convite para se apresentar na discoteca La Chaquena, um dos pontos mais badalados de São Paulo na época. O estabelecimento era frequentado por pessoas influentes da música e do entretenimento, o que ampliou significativamente sua rede de contatos. A cada apresentação, o jovem cantor conquistava mais admiradores, chamava a atenção de produtores musicais. Sua capacidade de interpretar diferentes estilos impressionava a todos. No entanto, foi nas músicas românticas que Nelson encontrou seu maior público. Sua voz, carregada de emoção, parecia traduzir perfeitamente os sentimentos de amor, paixão e, por vezes, desilusão amorosa. As letras falavam diretamente ao coração dos ouvintes, que se identificavam com cada palavra cantada por ele. Paralelamente, Nelson também se dedicou às músicas religiosas. Sua fé sempre foi um pilar importante em sua vida, e ele fazia questão de expressá-la através da arte. Suas interpretações de canções gospel emocionavam plateia, se mostravam outra faceta de seu talento. A sinceridade com que cantava essas músicas atraía até mesmo pessoas que não compartilhavam de suas crenças religiosas. As portas do mercado fonográfico começavam a se abrir. Nelson gravou seus primeiros discos, que rapidamente se tornaram sucesso nas rádios de todo o país. Sua agenda de shows ficava cada vez mais cheia, levando-o a se apresentar em diferentes cidades brasileiras. A cada viagem, seu nome ganhava mais força e seu público crescia exponencialmente. O menino de Ubá, que enfrentou olhares de curiosidade por sua condição física, agora era admirado pelo seu talento extraordinário. As pessoas não notavam sua estatura quando ele subia ao palco. O que viam era um artista completo, capaz de emocionar multidões com sua voz inconfundível. O ano de 1969 marcou um divisor de águas na carreira de Nelson Ned. Nesse período, ele lançou 2 canções que se tornariam verdadeiros clássicos. Não Sabia que Estavas Tão Linda e Prelúdio à Volta. O impacto foi imediato. As rádios de todo o país tocavam suas músicas incessantemente, e Nelson começou a ser reconhecido nas ruas. Sua interpretação única, combinando técnica vocal e emoção genuína, criava uma conexão especial com o público. O sucesso ultrapassou as fronteiras brasileiras. No México, sua música encontrou um terreno particularmente fértil. O povo mexicano, conhecido por sua paixão por baladas românticas, abraçou o cantor brasileiro como se fosse um de seus filhos. Nelson passou a fazer turnês regulares pelo país, sempre com casas lotadas e fãs fervorosos esperando para vê-lo. Sua popularidade cresceu tanto que ele foi convidado para programas de TV de grande audiência e recebeu prêmios importantes da indústria musical mexicana. Os Estados Unidos, mercado extremamente difícil para artistas estrangeiros, também se renderam ao talento de Nelson Ned. Ele teve a honra de se apresentar em palcos consagrados como o Carnegie Hall e o Madison Square Garden, onde grandes estrelas mundiais haviam se apresentado. Para um artista brasileiro, conseguir tal feito era extraordinário. Nelson não apenas se apresentou nesses tempos da música internacional, mas lotou os espaços, provando que seu apelo transcendia barreiras culturais e linguísticas. Em 1974, Nelson alcançou um marco histórico com o lançamento de Happy Birthday, My Darling. A canção se tornou um fenômeno de vendas, estabelecendo recordes que poucos artistas latino-americanos haviam conseguido até então. Esse êxito consagrou como o primeiro cantor latino-americano a vender 1 milhão de discos nos Estados Unidos, uma conquista que colocou o Brasil no mapa da música internacional. Por onde passava, Nelson Ned era chamado de Pequeno Gigante da Canção, um apelido que ilustrava perfeitamente sua trajetória. Apesar de sua estatura física, sua voz e seu talento eram verdadeiramente gigantes. O apelido foi adotado com carinho pelos fãs e pela imprensa, tornando-se quase um segundo nome para o artista. Os números de sua carreira impressionam até hoje.
Estima-se que Nelson Ned tenha vendido aproximadamente 50 milhões de discos ao longo de sua trajetória, um feito extraordinário para qualquer artista, especialmente considerando as dificuldades de distribuição internacional da época. Sua versatilidade linguística foi um fator importante para esse sucesso global. Nelson gravou músicas em português, espanhol e inglês, conseguindo se comunicar diretamente com públicos de diferentes países. As grandes gravadoras reconheceram seu potencial e disputavam a chance de trabalhar com ele. Ao longo de sua carreira, Nelson assinou contratos com selos respeitados como Copacabana, Polygon, Polydor, e Philips. Cada parceria ampliava seu alcance e consolidava sua presença no mercado fonográfico mundial. Suas turnês internacionais se tornaram cada vez mais frequentes e ambiciosas. Nelson visitava regularmente países da América Latina, Estados Unidos e Europa, sempre com shows esgotados. Mesmo com a agenda lotada e o cansaço das viagens constantes, ele mantinha a qualidade de suas apresentações, entregando-se por completo em cada show. Os anos 1970 e início dos anos 1980 representaram o auge absoluto de sua carreira. Nelson Ned havia conseguido o que poucos artistas brasileiros sonhavam: verdadeiro reconhecimento internacional. Sua história inspirava pessoas em todo o mundo, mostrando que talentos excepcionais não se medem pela aparência física. Enquanto sua carreira decolava, a vida amorosa de Nelson Ned também escrevia seus próprios capítulos. Seu primeiro amor juvenil aconteceu durante a adolescência, quando se apaixonou pela filha do dono de uma fábrica de chocolates. Como muitos primeiros amores, este foi marcado por intensidade e timidez. Nelson compunha canções pensando nela, embora raramente tivesse coragem de revelá-las. Esta experiência, apesar de não ter evoluído para um relacionamento sério, deixou marcas profundas em sua sensibilidade artística e influenciou muitas de suas composições românticas futuras. Foi aos 24 anos que Nelson Ned viveu um dos momentos mais importantes de sua vida pessoal. Ele conheceu Marley, uma atriz em ascensão, durante um evento artístico em São Paulo. O encontro foi cercado daquela magia que muitos chamam de amor à primeira vista. Apesar das agendas intensas de ambos, o relacionamento floresceu rapidamente e logo eles decidiram oficializar a união. O casamento foi celebrado em uma cerimônia que reuniu nomes importantes da música e da televisão brasileira. Da união com Marley nasceram 3 filhos: Nelson, o primogênito que recebeu o nome do pai; Mona Lisa, nome escolhido por Nelson em homenagem à famosa obra de arte que tanto admirava; e Verônica, a caçula. A paternidade trouxe uma nova dimensão à vida do artista. Entre turnês e gravações, Nelson se esforçava para estar presente na vida dos filhos. Frequentemente, quando possível, levava a família em suas viagens, tentando equilibrar a carreira internacional com as responsabilidades familiares. No entanto, como muitos relacionamentos de artistas com carreiras intensas, o casamento começou a enfrentar dificuldades. As longas ausências devido aos turnês internacionais, a pressão da fama e diferenças pessoais foram desgastando a relação. Em 1977, após tentativas de reconciliação, Nelson e Marley decidiram se separar. O divórcio foi doloroso para o cantor, que expressou seu sentimento de perda em várias canções desse período. A separação também significou menos tempo com os filhos, algo que pesava muito em seu coração. 3 anos depois, em 1980, Nelson encontrou um novo amor. Maria Aparecida, conhecida como Cida, entrou em sua vida trazendo renovação e esperança. O casal construiu uma relação sólida e decidiu oficializar a união. Com Cida, Nelson viveu um período de estabilidade emocional que se refletiu positivamente em sua carreira. Uma decisão importante marcou este segundo casamento. Consciente de que sua condição genética poderia ser transmitida aos filhos, Nelson optou por realizar uma vasectomia. A escolha foi ponderada e demonstrava tanto seu amor pelos filhos que já tinha quanto sua preocupação em não transmitir as dificuldades que ele mesmo enfrentará devido à displasia espondilo-epifisária. Apesar do novo recomeço, o relacionamento com Cida também enfrentou turbulências. Um episódio particularmente marcante ocorreu durante uma discussão acalorada, quando Nelson, em um momento de descontrole, chegou a empunhar uma arma. O incidente não resultou em violência física, mas deixou cicatrizes emocionais
se tornou um ponto de reflexão profunda para o artista sobre controle emocional e a necessidade de buscar ajuda para lidar com suas frustrações. Este episódio, embora traumático, levou Nelson a buscar apoio psicológico e espiritual, iniciando um processo de autoconsciência que influenciaria significativamente os rumos de sua vida nos anos seguintes. Por trás das luzes do palco e dos aplausos, a vida de Nelson Ned começou a tomar rumos preocupantes. O sucesso, que trouxe tantas conquistas, também abriu portas para experiências que gradualmente o afastaram de seus valores iniciais. O homem que havia crescido com fortes princípios religiosos começou a se distanciar de Deus. Este afastamento espiritual coincidiu com a aproximação de pessoas que seus familiares mais tarde descreveriam como amizades perigosas, indivíduos que gravitavam ao redor de sua fama e riqueza, mas que não necessariamente se preocupavam com seu bem-estar. Neste ambiente de glamour e tentações constantes, Nelson passou a experimentar drogas. O que começou como uma busca por aceitação e como forma de chamar a atenção, especialmente de mulheres, transformou-se gradualmente em um hábito destrutivo. O artista, que conquistava multidões com sua voz, sentia necessidade de outras formas de validação em sua vida pessoal, criando um ciclo de dependência emocional e química. O álcool tornou-se presença constante em sua rotina. O que antes era consumo social em festas e eventos transformou-se em dependência severa. No auge de seu alcoolismo, Nelson chegava a consumir 2 garrafas de uísque por dia. Esta quantidade alarmante não só afetava sua saúde física, mas também alterava profundamente seu comportamento e sua capacidade de manter relacionamentos saudáveis. As noites sem dormir, seja por causa das turnês ou das festas intermináveis, levaram Nelson a desenvolver outra dependência: medicamentos para dormir. Ele passou a utilizar remédios cada vez mais fortes, criando um perigoso coquetel de substâncias em seu organismo. Álcool durante o dia, medicamentos à noite, um ciclo que deteriorava sua saúde e lucidez. Em casa, longe dos holofotes e do público que o idolatrava, emergia uma personalidade muito diferente do carismático artista de palco. Seu temperamento tornava-se explosivo, com episódios frequentes de irritabilidade e impaciência. Discussões por motivos banais transformavam-se em confrontos sérios, assustando familiares e funcionários. Esta dualidade, o artista amado pelo público versus o homem de convivência difícil, criava uma pressão adicional sobre todos ao seu redor. Os filhos, que antes aguardavam ansiosos sua chegada das turnês, agora temiam seus momentos de fúria. Sua esposa Cida tentava proteger o ambiente familiar, mas frequentemente se via no meio de tempestades emocionais difíceis de controlar. O homem que encantava estranhos com sua simpatia e carisma se transformava em alguém irreconhecível dentro das paredes de sua própria casa. Este comportamento errático levou a um gradual afastamento da família. As refeições em conjunto, antes momentos de união e alegria, tornaram-se raras. Nelson passava cada vez mais tempo isolado ou na companhia de suas novas amizades, criando um abismo entre ele e seus entes queridos. Os filhos, em especial, sofriam com essa distância emocional que se ampliava a cada episódio de descontrole. A imprensa, sempre atenta ao comportamento de celebridades, começou a notar mudanças em suas apresentações. Atrasos, esquecimentos de letras e comportamento errático nos palcos levantavam questões sobre seu estado de saúde. Entrevistas que antes fluíam com naturalidade agora se tornavam imprevisíveis, com respostas confusas ou reações desproporcionais. Amigos de longa data tentavam intervir, preocupados com o rumo que sua vida tomava. Alguns conseguiam breves momentos de conexão, quando o antigo Nelson parecia retornar, mas estes episódios de lucidez tornavam-se cada vez mais raros diante da força que os vícios exerciam sobre ele. Em meio à espiral descendente de vícios e comportamentos autodestrutivos, Nelson Ned vivenciou um momento que mudaria completamente o rumo de sua vida. Era um dia comum de 1990, quando dirigia pelas ruas de São Paulo, ainda sob efeito de substâncias, visivelmente debilitado física e emocionalmente. Foi então que seus olhos captaram uma simples placa com os dizeres: Jesus é a resposta. Aquelas 4 palavras, aparentemente banais para muitos, atingiram Nelson como um raio de clareza em meio à névoa que sua vida se tornará. Ele parou o carro e ficou observando aquela mensagem por longos minutos. Algo dentro dele se quebrou. As lágrimas vieram sem controle, trazendo à tona anos de sofrimento reprimido. Ali mesmo,
Sozinho em seu veículo, Nelson experimentou o que descreveria mais tarde como seu momento de rendição total. Uma oração sincera, diferente de qualquer outra que já havia feito, marcou o início de sua conversão à religião evangélica. Os dias seguintes foram de intensa transformação interior. Nelson buscou ajuda espiritual em uma igreja evangélica local, onde encontrou acolhimento sem julgamentos. O processo de desintoxicação foi doloroso, com sintomas físicos severos e batalhas emocionais intensas. A abstinência do álcool e das drogas revelou sentimentos que por anos haviam sido anestesiados pelas substâncias. Sua música, antes predominantemente romântica, ganhou uma nova direção. Nelson começou a compor canções que falavam de esperança, perdão e recomeço. Suas apresentações, antes regadas a álcool e marcadas por instabilidade, transformaram-se em momentos de testemunho e conexão espiritual com o público. Muitos de seus antigos fãs estranharam a mudança radical, mas uma nova audiência, identificada com sua mensagem de fé, começou a se formar ao seu redor. Em 1996, sentindo necessidade de compartilhar sua jornada de queda e redenção, Nelson publicou sua autobiografia intitulada O Pequeno Gigante da Canção. No livro, com surpreendente honestidade, ele relatou não apenas suas conquistas profissionais, mas principalmente seus fracassos pessoais e o processo de transformação que experimentou. A obra tornou-se um sucesso de vendas, tocando pessoas que enfrentavam lutas semelhantes com dependências e crises existenciais. Nelson passou a se autodenominar Carteiro de Deus, expressão que utilizava para definir sua nova missão de vida, levar mensagens de esperança e fé através de sua música e testemunho. Esta nova identidade representava sua completa rendição a um propósito maior que a fama e o sucesso material que havia perseguido por tantos anos. Um dos aspectos mais desafiadores de sua transformação foi a tentativa de reconexão com sua família. Anos de comportamento destrutivo haviam criado feridas profundas em seus relacionamentos, especialmente com seus filhos. Nelson buscou ativamente o perdão daqueles que havia magoado, reconhecendo com humildade seus erros e demonstrando, através de atitudes concretas, que sua mudança era genuína. As reconciliações não aconteceram da noite para o dia. Cada membro da família processava a situação em seu próprio tempo. Alguns se mostraram mais receptivos à nova versão de Nelson, enquanto outros mantinham reservas compreensíveis, temendo que a mudança fosse passageira. O cantor aprendeu a respeitar estes diferentes ritmos, persistindo em suas tentativas de reparação, sem impor expectativas irrealistas de perdão imediato. Este período de reconstrução exigiu dele uma paciência que nunca havia cultivado antes. Nelson descobriu que, diferente dos aplausos instantâneos que recebia nos palcos, a restauração da confiança em relacionamentos quebrados era um processo lento que demandava consistência e humildade contínuas. Apesar da renovação espiritual e da mudança de rumo em sua vida, Nelson Ned começou a enfrentar sérios problemas de saúde que marcariam seus últimos anos. Um dos golpes mais difíceis foi a perda da visão do olho direito, consequência de complicações médicas e anos de negligência com a própria saúde. Esta limitação afetou profundamente sua independência e sua capacidade de se apresentar com a mesma desenvoltura de antes. Para um artista acostumado a dominar palcos e conectar-se visualmente com seu público, esta perda representou um desafio emocional significativo. Durante um período particularmente intenso de depressão, Nelson chegou ao seu ponto mais baixo. Sentindo-se incapaz de lidar com as limitações físicas crescentes, assombrado por memórias de erros passados, ele tentou tirar a própria vida. A tentativa de suicídio, felizmente frustrada, serviu como alerta para familiares e amigos sobre a gravidade de seu estado emocional. Este episódio levou a uma intervenção médica e psicológica mais intensiva, com o apoio de sua comunidade religiosa. Sua saúde física continuou em declínio acelerado. Em um período de apenas 3 meses, Nelson precisou se submeter a 5 cirurgias diferentes. Cada procedimento, embora necessário, extraía mais de suas já limitadas reservas físicas. A recuperação tornava-se cada vez mais lenta e difícil, deixando sequelas que se acumulavam. O corpo que antes enfrentava longas turnês internacionais, agora lutava para realizar atividades básicas do cotidiano. O ano de 2003 trouxe outro golpe devastador, um derrame cerebral que deixou acamado por 7 meses. A recuperação foi lenta e nunca completa.
Funções motoras ficaram comprometidas, assim como aspectos de sua fala, aquele instrumento que por décadas havia encantado multidões. Para Nelson, acostumar-se às novas limitações representava uma batalha diária contra o desânimo e a frustração. Como complicações adicionais, ele desenvolveu diabetes, pressão alta, condições que exigiam monitoramento constante e medicação rigorosa. Mais preocupante ainda foram os primeiros sinais de Alzheimer que começaram a se manifestar. Os lapsos de memória, inicialmente sutis, foram se tornando mais frequentes e evidentes. Para um homem que construiu sua vida a partir de letras, melodias e performances, a perspectiva de perder suas lembranças era particularmente aterrorizante. Em 2006, apesar das limitações físicas, Nelson teve um breve retorno à televisão. O programa mexicano Cantando por um Sonho o convidou para uma participação especial, um tributo à sua contribuição para a música latina. O público mexicano, que sempre manteve especial carinho pelo artista brasileiro, o recebeu com calorosa ovação. Aquele momento representou um raio de luz em meio aos dias cada vez mais sombrios de sua condição física. Uma característica que se acentuou em sua fase final foi a dificuldade em lidar com críticas. A fragilidade emocional, intensificada pelos problemas de saúde, tornava qualquer comentário negativo ou questionamento uma fonte de profunda angústia. Familiares e cuidadores aprenderam a selecionar cuidadosamente as informações que chegavam até ele, criando um ambiente protetor que, embora necessário, também o isolava ainda mais do mundo exterior. As aparições públicas tornaram-se raras e controladas. O homem que antes dominava plateias com sua presença magnética agora precisava de auxílio para as atividades mais básicas. A deterioração física era visível e dolorosa para todos que conheceram em seus anos de glória. No entanto, mesmo em meio às limitações crescentes, Nelson se agarrava à sua fé e buscava manter viva a chama da esperança que havia redirecionado sua vida anos antes. O avanço inexorável das complicações de saúde levou Nelson Ned a uma difícil realidade: a necessidade de cuidados especializados em tempo integral. A família, reconhecendo a complexidade de suas condições médicas, tomou a dolorosa decisão de interná-lo no Lar de Idosos Salus Camilo, localizado na região de Granja Viana, em São Paulo. Esta instituição, conhecida por oferecer cuidados de qualidade para pacientes com necessidades especiais, tornou-se seu lar nos últimos anos de vida. Apesar do ambiente acolhedor e da atenção médica constante, o processo de adaptação não foi simples. Para um homem que havia viajado o mundo, lotado estádios e conquistado audiências internacionais, os limites físicos de uma casa de repouso representavam um contraste brutal com a vida que havia conhecido. Visitantes relatavam momentos de lucidez em que Nelson compartilhava histórias de seu passado glorioso, intercalados com períodos de confusão mental decorrentes do avanço do Alzheimer. Os profissionais do Salus Camilo desenvolveram uma rotina especial para atender suas necessidades. Sessões de fisioterapia tentavam preservar ao máximo sua mobilidade, enquanto momentos musicais eram incorporados ao seu dia a dia, como forma de estimular sua memória e proporcionar conforto emocional. A música, que havia sido o centro de sua vida, agora servia como ponte para suas memórias mais preciosas. Na véspera de Natal de 2013, dia 24 de dezembro, um momento que normalmente seria de celebração familiar transformou-se em preocupação. Nelson apresentou uma piora repentina em seu quadro de saúde. A equipe médica do Lar de Idosos, percebendo a gravidade da situação, decidiu pela transferência imediata para um hospital. O diagnóstico revelou um quadro complexo: pneumonia, infecção urinária e problemas respiratórios severos. Os dias que se seguiram foram de intensa luta. No hospital, cercado por equipamentos médicos e sob cuidados intensivos, o corpo já fragilizado de Nelson enfrentava sua batalha final. Familiares se revezavam à sua cabeceira, oferecendo palavras de conforto e orações. Fãs de todo o Brasil enviavam mensagens de apoio e solidariedade, demonstrando que, apesar dos anos afastado dos palcos, o carinho pelo pequeno gigante permanecia vivo. Em 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, Nelson Ned faleceu. A notícia rapidamente se espalhou, gerando comoção nacional e internacional. Artistas de diversos países manifestaram seu pesar, relembrando a contribuição inestimável que ele havia dado à música. Programas de televisão no Brasil, México e outros países da América Latina dedicaram homenagens especiais,
aquele que havia quebrado barreiras, se mostrado que o talento transcende limitações físicas. Seguindo seus desejos previamente expressos, seu corpo foi cremado em uma cerimônia reservada para familiares e amigos próximos. As cinzas foram depositadas no Cemitério da Paz, em São Paulo, local escolhido pela família para ser seu lugar de descanso final. Durante a cerimônia, músicas que marcaram sua carreira foram tocadas, celebrando uma vida dedicada à arte. O legado de Nelson Ned permaneceu vivo através de suas gravações, que continuaram a tocar em rádios e a emocionar novas gerações. Sua história de superação, queda e redenção tornou-se exemplo de resiliência humana. O menino de Ubá que enfrentou preconceitos por sua estatura, conquistou o mundo com sua voz, enfrentou seus próprios demônios internos e encontrou paz em sua fé, deixou uma marca indelével na música e na memória de milhões de pessoas ao redor do mundo. A história de Nelson Ned é marcada por contrastes profundos. De um lado, existe o brilhante artista que vendeu aproximadamente 50 milhões de discos, lotou o Carnegie Hall, conquistou públicos em diversos idiomas, superou limitações físicas que pareciam intransponíveis. De outro, encontramos um homem que lutou contra vícios devastadores, enfrentou relacionamentos familiares fraturados, se passou seus últimos anos em degradação física e isolamento. Este contraste entre o sucesso profissional monumental e os fracassos pessoais dolorosos constitui talvez a lição mais impactante de sua trajetória. Aos 33 anos, Mona Lisa Ned, filha do cantor, decidiu romper o silêncio e compartilhar sua perspectiva sobre a vida ao lado do pai famoso. Em entrevistas emocionadas, ela revelou a existência dos dois Nelson Ned, o artista carismático que encantava multidões e o homem problemático dentro de casa. Mona Lisa descreveu momentos de tensão familiar, quando o álcool e as drogas transformavam seu pai em alguém irreconhecível, capaz de atos e palavras que deixavam marcas profundas em todos ao seu redor. As revelações de Mona Lisa não tinham como objetivo manchar a imagem do pai, mas humanizar um ícone e mostrar como mesmo pessoas extraordinariamente talentosas podem sucumbir a escolhas destrutivas. Ela falou sobre as consequências multigeracionais dessas escolhas. Filhos que cresceram em um ambiente de instabilidade emocional, relacionamentos que nunca se recuperaram completamente, mesmo após sua conversão religiosa, e oportunidades perdidas de conexões genuínas que o dinheiro e a fama jamais puderam substituir. Apesar das dificuldades, a filha de Nelson também destacou momentos de ternura e lucidez, especialmente após sua transformação espiritual. Foram nestes momentos que ela vislumbrou o homem que seu pai poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes mais cedo em sua vida. Estas memórias, embora agridoces, tornaram-se tesouros para ela e seus irmãos, pequenos lampejos de autenticidade em uma relação frequentemente comprometida por sombras do passado. A música de Nelson Ned continua reverberando décadas após seus maiores sucessos. Clássicos como Tudo Passará e Happy Birthday My Darling seguem tocando em rádios, festas nas plataformas digitais, alcançando novas gerações. Seu impacto na música romântica latino-americana permanece indiscutível, com diversos artistas contemporâneos citando como influência. Sua história de superação das limitações físicas também continua inspirando pessoas com deficiência em todo o mundo. Porém, talvez a reflexão mais poderosa que emerge da vida de Nelson Ned seja a compreensão de que o sucesso profissional, por mais impressionante que seja, não garante felicidade ou plenitude. Em seu auge, quando conquistava países e acumulava riquezas, Nelson vivia seus momentos mais vazios emocionalmente. A fama e o reconhecimento, que ele tanto buscou, não foram suficientes para preencher os vazios internos que tentava inundar com substâncias e comportamentos autodestrutivos. O verdadeiro legado de Nelson vai além de suas canções ou recordes de vendas. Reside também nas lições sobre as escolhas que fazemos diariamente e suas consequências de longo prazo. Sua trajetória nos lembra que talentos extraordinários vêm com responsabilidades proporcionais, não apenas para com o público, mas principalmente para com aqueles que compartilham nossa vida íntima. Mona Lisa e seus irmãos agora carregam este legado complexo: a glória e a dor, as conquistas e as perdas, o orgulho e as feridas. Através de suas revelações corajosas, eles ajudam a completar o retrato de um homem que foi simultaneamente gigante nos palcos do mundo e profundamente humano, com todas as fragilidades e contradições que esta condição implica. E assim chegamos ao fim destas revelações impressionantes de Mona Lisa Ned. Como vocês puderam ver,
Nem sempre as aparências refletem a realidade que se vive por trás das câmeras. Esta história nos mostra que, por mais difícil que seja enfrentar a verdade, o tempo sempre traz à tona aquilo que precisa ser revelado. Agradecemos imensamente por você ter assistido até aqui. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos e familiares. .ne, claro. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas revelações exclusivas. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias impactantes que o público merece conhecer. Até a próxima!